Fala galera do Peneiras Fute, falou mais uma vez na área, hoje para falar de uma coisa muito interessante. Ele é mais rico que Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, todas as grandes estrelas do futebol mundial. Você conhece ele? Se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aí quem você acha que é esse jogador. Quero ver quem vai acertar, hein? Antes de revelar o nome desse jogador e comentar um pouco sobre a trajetória dele, eu queria falar uma coisa. Tenho escutado muita gente falar sobre plano A e plano B. Enfim, se tem um plano A ou tem um plano B, se deve se focar apenas na carreira futebolística ou se deve levar outras coisas em consideração também. E eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, é que é muito importante você não focar 100% das suas energias em uma única coisa. É muito importante ter um plano B, principalmente quando a gente fala em futebol ou qualquer outra carreira que dependa muito do seu corpo e da parte física. Primeiro porque é uma coisa limitada. Mesmo que você alcance bons resultados e tenha sucesso na sua carreira, é uma coisa que em determinado momento da sua vida você vai ser obrigado a parar por questões físicas, de idade. Então, a maior parte da vida dos atletas é fora dos gramados, por exemplo. A menor parte é dentro da carreira de futebol. Então, é muito importante que a gente dê a relevância devida aos estudos, por exemplo. Vejo muita gente que abre mão dos estudos ou não dá a importância que eles merecem, mas são coisas muito importantes para a sua vida de maneira geral. Você se tornando jogador ou não. Então, é uma coisa que não pode ser deixada de lado. Além disso, a grande maioria dos atletas profissionais de futebol não tem uma renda tão satisfatória apenas com o esporte. Então, é muito importante você se dedicar às outras coisas, entender quais são as outras paixões e coisas que vocês se interessam. Eu não concordo com isso que as pessoas são mono. Por exemplo, um advogado ele só se interessa por temas jurídicos na área de direito. O médico só sabe sobre medicina e corpo humano e, enfim, essas coisas. O jogador de futebol só sabe de futebol, não deve se posicionar, não deve dar opinião sobre outras coisas, não deve entender de outras coisas. Eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo é multi, a gente tem múltiplas inteligências, múltiplos interesses e muitas vezes esses interesses não são correlacionados. Eu posso gostar de futebol e gestão, futebol e direito, futebol e inglês, futebol e, enfim, várias coisas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o jogador com maior patrimônio entre todos os jogadores de futebol não tem esse patrimônio apenas pelo futebol. Ele é um cara que jogou em alto nível sim, ganhou muito dinheiro com futebol, mas de longe ele ganhou muito mais dinheiro e fez um patrimônio muito maior com outros interesses e outras coisas que ele se dedicou ao longo da história. Eu tô falando do Matteo Flamini. O Matteo Flamini hoje tem 36 anos, está sem clube, mas ele teve uma carreira de sucesso. Ele começou no Olympique de Marseille, depois passou por Milan, Arsenal, Crystal Palace. O último clube dele foi em 2019, foi o Getafe. E desde que ele saiu do Getafe, ele está sem clube. Mas por que esse jogador que pouca gente conhece, apesar de jogar em grandes clubes, não é uma grande estrela ou não tem tanto destaque? Porque ele tem o maior patrimônio entre os jogadores de futebol. Essa história começa lá em 2008, naquele timaço do Milan, Shevchenko, Kaká, entre outros craques, e o Flamini também estava lá. Em 2008, ele conheceu um empreendedor chamado Pasquale Granata, que propôs uma pesquisa super inovadora e precisava de investimento para fazer algo relacionado à indústria química, especificamente de biocombustíveis renováveis. Flamini era um cara muito estudioso, e pesquisando vi vários relatos de ex-companheiros dele, Robinho, Kaká, falando sobre isso, que é um cara que se interessava por múltiplas coisas e sempre era muito estudioso e atento às novidades e a mercados, investimentos, tudo isso. E ele topou, investiu milhares de euros naquela altura e, enfim, acreditou e apostou naquela ideia. A ideia proposta do Flamini, e que ele aceitou investir, era a produção de um ácido chamado ácido levulínico, em escala comercial. Essa substância, ela consegue substituir o petróleo em diversas coisas, em escalas gigantescas. Então imagine trocar o petróleo, que é uma coisa tão valorizada na nossa sociedade hoje ainda, por uma coisa que é renovável, que é possível se produzir em alta escala, de um jeito que agride muito menos a natureza e até pode ser muito mais barato. Então isso foi um sucesso tremendo. E o Flamini manteve isso em segredo até 2015. Então, de 2008 para 2015, ele seguiu jogando futebol e não falou pra ninguém que ele estava metido nesse negócio. E o negócio só cresceu. E em 2018, já com o segredo revelado, a Forbes divulgou em sua revista que a empresa do Flamini valia mais ou menos 30 bilhões de dólares, o que seria equivalente a uns 150 bilhões de reais hoje na cotação atual. Então o cara é super rico e vence as fortunas de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e todos esses outros. A GF Bioquímicos é um dos vários investimentos do Flamini, mas esse deu super certo e isso garantiu a vida dele financeira por muito tempo a partir de agora.
Recentemente, o Flamengo declarou que não desistiu do futebol ainda, está esperando uma boa proposta, mas sem dúvida nenhuma, dinheiro não é o problema para ele. Já que estou falando de jogadores muito ricos, não necessariamente pelo futebol, eu não posso deixar de citar o Faik Bokiar, que é um jovem que joga no Sub-21 do Manchester City. Ele é o sobrinho de um cara muito rico, o sultão de um país chamado Brunei. É um país muito pequeno, mas muito rico em petróleo, então eles têm uma fortuna bilionária. Recentemente eu vi a notícia falando que o Faik tem uma fortuna avaliada em 20 bilhões de dólares, cerca de 100 bilhões de reais. Ele e sua família são meio excêntricos e às vezes ostentadores demais, bem ao contrário do Flamini, que manteve em segredo e é um cara super discreto. O Faik tem até um tigre de estimação, eles fazem festas milionárias, vou deixar algumas fotos aí pra vocês verem. Aqui no canal eu sempre tento trazer dicas importantes e relevantes para você alcançar seu sonho de se tornar um atleta profissional ou desenvolver no mundo do futebol, enfim. Por que eu tô falando esse tema hoje? Justamente pelo que eu falei no começo do vídeo. Eu acho muito importante quebrar e desmistificar isso de que o atleta profissional é uma pessoa mono, que só deve se posicionar, se importar e estudar coisas relacionadas ao esporte. Eu acredito que as pessoas têm múltiplas inteligências, como já falei, múltiplos interesses. Tenho certeza que você tem capacidade para ir muito além do futebol, mesmo que seu foco principal seja se tornar um atleta profissional desse esporte. Bom, galera, o recado tá dado, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um comentário falando o que você achou, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!